Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vão os estudos? Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a estrutura das biocenoses, ou seja, como é que se dá toda a interação desses animais dentro do ecossistema, porque biocenose, quando a gente estiver falando sobre biocenose, estaremos falando sobre a inter-relação entre as populações e as comunidades no ecossistema, tá? Que vamos estar conversando sobre a biocenose, que é isso, tá? E no estudo da biocenose, vamos estar fazendo comparações e relações com as cadeias alimentares, ou seja, as cadeias tróficas, como se dá toda essa interação desses organismos e a influência desses organismos na existência de um grupo, influenciando na existência e crescimento e freamento de uma outra população. E vamos ver a importância dos predadores de topo para a definição do tamanho de uma população ou mesmo da existência de uma determinada população, simplesmente por uma biocenose estar estruturada e completa com a presença de predadores de topo e organismos-chave influenciando nesse ecossistema. Vou compartilhar aqui a tela com vocês da nossa aula de hoje. Então, essa estruturação das biocenoses nos ecossistemas. Então, primeiramente, vamos partir para um elo conceitual. As populações e as comunidades, elas fazem parte da biocenose. E dentro dessa biocenose vão estar interagindo aí as interações interespecíficas e intraespecificamente. Atrelado a isto, também vão estar os fatores ecológicos, que vão ser as influências físicas, químicas e biológicas, influenciando em toda essa estruturação aí desse elo, tá? E essas interações, interespecificamente, e os fatores ecológicos é que nós vamos definir como o biótopo. E tudo isso aí relacionado, junto e misturado, é que nós vamos chamar de ecossistema, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos pegar só um pedacinho aí desse ecossistema que vai ser a biocenose, fazendo essa relação aí das populações e das comunidades. Mas antes de tudo isso, precisamos entender o que seria um ecossistema. Um ecossistema completo, um ambiente heterogêneo com toda essa interação aí no meio. Que para uma biocenose funcionar de fato, digamos assim, ela precisa estar num ambiente resiliente, tá? Que essa resiliência vai ser a capacidade de, por uma perturbação, o ecossistema conseguir retornar para a aparência anterior, então a estrutura anterior. Então, consegue retornar para uma estruturação que já estava antes da perturbação. Então, essa capacidade de retornar e num pequeno espaço de tempo, nós chamamos de resiliência. E essa resiliência, ela só é atingida em ecossistemas plenos, completos, tal como exemplo a floresta
floresta amazônica, a Mata Atlântica, tá? E os ecossistemas, eles são formados por compartimentos. O que seriam esses compartimentos? Nós vamos ter a parte de entrada de energia, então, vocês estão vendo aí o Sol. A principal entrada de energia não é somente o Sol, mas a principal entrada de energia no ecossistema vai ser através da irradiação solar, que vai essa energia entrar no sistema através do processo fotossintético, que serão dos vegetais. Consequentemente, esses vegetais vão produzir matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai servir de alimento para os níveis tróficos subsequentes, que se alimentam de vegetais, que são os herbívoros. A partir daí, vai seguindo todo esse processo da cadeia alimentar, os animais que se alimentam de herbívoros que são os carnívoros, vão estar absorvendo essa energia em forma de matéria orgânica nesse sistema, até se fechar esse ciclo quando os vegetais morrem, ou animais carnívoros, por exemplo, morrem com os organismos decompositores que vão estar decompondo essa matéria orgânica, ou seja, transformando a matéria orgânica cadavérica ou dos restos de plantas em matéria mineral, que, em sua maioria, é realizada pelos micro-organismos presentes no solo. Professora, mas são só os micro-organismos? Não. Também temos aí outros animais participantes desse processo de decomposição. Só que quem faz esse papel principal do processo de decomposição e fixação mineral dos nutrientes inerentes a essa matéria orgânica são os organismos decompositores, tá? São bactérias, fungos, ok? Vindo agora para a biocenose, agora que a gente já viu o que são as biocenoses, tem uma repartição aí para vocês entenderem do que seria uma biocenose estável. Uma cidade é uma biocenose estável, porque ela não tem aí um fluxo interacional relacionado à interação, decomposição da matéria. O que a gente consegue ver na biocenose cíclica, como quando um animal morre. Então, todo um ciclo de organismos vão passar nesse organismo que morre. Infelizmente, essa imagem que eu coloquei para vocês foi uma morte provavelmente não natural, mas a relação que eu quero que vocês façam é da ciclagem, as etapas subsequentes que ocorrem até a total decomposição da matéria orgânica, que é esse animal que morreu. Então, existem fases, grupos populacionais que vão estar presentes até a total decomposição da matéria orgânica. Então, primeiro vem, por exemplo, insetos, eles decompõem até uma determinada etapa, subsequentemente vem um outro grupo de insetos, depois que encerra toda essa etapa, vem um outro elo de organismos, até chegar ao nível de decomposição total, que vai ser com os organismos presentes no solo, as bactérias e fungos, tá? Que são chamados. E todo esse grupo aí presente nesse processo de decomposição são os decompositores. E esse processo em si, até o final da decomposição, nós chamamos de biocenose cíclica. Mas nas biocenoses que estamos falando, existem delimitações. Tá? Então, a gente delimita em fitocenoses,
que é a parte vegetal ali, e zoocenoses, que se dá a exclusivamente 2 animais nessa biocenose. Claro que a biocenose é formada pelo fito e pela zoocenose. E essa delimitação dos organismos vegetais e animais, ela se dá através de descrição cartográficas e descrição de meios homogêneos, e se faz, com base nessa descrição cartográfica, a construção de inventários de espécies. Então, se conhecendo as fitocenoses e zoocenoses, é que se consegue fazer inventário das espécies existentes nessas biocenoses. E como é que se faz esses inventários? Através de índices, tá? Então, existem aí os índices de abundância e dominância das populações, porque elas selecionam e colonizam os ambientes de diferentes formas, tá? De acordo com as necessidades ambientais e dos recursos disponíveis. Existe também o índice de sociabilidade, que vai estar relacionado à sociabilização e interação desse organismo com outros animais ou entre indivíduos da mesma espécie. Índice de frequência da espécie, que vai estar relacionada à forma de frequência da presença dessa espécie nessa determinada área delimitada. O índice de constância, em que a espécie vai estar presente nessa determinada área, e a partir daí vai se fazendo todo um mapeamento, tá? E o índice de fidelidade. Como é que se vai fazer? São cálculos. Faz-se o levantamento, a contabilização desses índices, que são, literalmente, cálculos estatísticos que se faz. Tá? Então, o índice de abundância e dominância vai variar de 0 a 4, índice de sociabilidade vão de graus de 1 a 5, relacionado ao isolamento e o agrupamento. O índice de frequência, que vai da classe 1 a 5, que vai se calcular por porcentagens, que variando de 0 a 100% da frequência da coexistência dessa espécie em determinados habitats. O índice de constância, que vai estar relacionado à porcentagem de espécies constantes nessa biocenose, de acordo com a identificação cartográfica aí. Então, se faz mapas cartográficos para identificar. Nessa área aqui, vai estar mais constante tais grupos de espécies. O índice de fidelidade, que vai estar relacionado à subordinação de uma espécie à biocenose, a sua dependência dessa biocenose. Então, o quanto essa espécie é fiel à presença dessa biocenose, porque nós vamos ver mais à frente que algumas espécies, elas são passageiras, elas passam tempos nessa biocenose e migram para outra biocenose. Só um minuto aqui que eu vou carregar, o celular está descarregando, o computador está descarregando. Então, as biocenoses, elas vão ter características associadas aí. Em relação às exclusividades de associações das espécies, as preferências das espécies em relação à colonização, à disponibilidade de recursos, as espécies que elas são forasteiras, elas não delimitam uma área específica. Aqui vai ser a área que eu vou habitar, me alimentar e reproduzir. Então, tem espécies que elas são volantes, que são as espécies forasteiras. As espécies ubíquas, que também vão estar presentes em várias biocenoses. Elas estão se deslocando entre mais de uma biocenose. E isso vai estar relacionado à espécie,
a flexibilização da espécie quanto à alimentação, habitat, tudo mais. E essas características e preferências a gente consegue avalia um pouco através dessa tabela, das porcentagens de indivíduos nas biocenoses. Então, número de espécies que vão estar relacionadas com características associadas, preferências. Então, verifiquem aí que as forasteiras têm a maior porcentagem quanto à biodiversidade de espécies. O número de indivíduos quanto às exigências e exclusividades de associações, quanto às características, 48,8%. Tá? Então, observe aí que nas biocenoses nós vamos ver uma gama de associações e de variedades nesses sistemas, assim como também há diferenças em abundância dos gradientes dos diferentes ambientes, ecossistemas. Então, ecótonos também serão diferenças graduais da abundância das espécies. Então, a abundância vai variar em gradientes regulares. Então, de um rio para uma floresta fechada. A partir disso, desses ecótonos, nós vamos vislumbrar descontinuidades geográficas da abundância das espécies. Assim como também ocorrem variações dessas abundâncias em relação ao tamanho da área, porque também vai depender da disponibilidade de recursos. Muitas vezes não. Por exemplo, um relvado com 2 metros quadrados pode ter mais disponibilidade de recursos comparado a um deserto com vários quilômetros quadrados. Então, a representatividade de uma população vai estar também relacionada com a área mínima que a espécie pode habitar. Então, a amostragem das superfícies, quando elas são homogêneas demais, é que nós vamos verificar que a biodiversidade, ela diminui. Quanto mais homogêneo o ambiente, menor a biodiversidade. E um dos pesquisadores, cientistas que começaram a avaliar essa estrutura alimentar, a estrutura trófica das biocenoses foi Charles Elton. E ele criou a teoria da relação predador-presa. E a importância dessa relação aí, que tem vários fatores influenciadores aí na estrutura da biocenose, tais como regulação populacional, controle até da biodiversidade local, corrida armamentista, características evolutivas das espécies, simplesmente por ter essa relação aí de predador-presa. E ele também foi um dos que estudaram a representatividade de uma biocenose através de pirâmides de números. E nós vamos ver mais à frente. Então, primeiro, para a gente entender as pirâmides de números, vamos ver essa figura que nós já estamos acostumados a ver desde o nosso tempo de escola, lembram? Que temos a base da cadeia alimentar, os produtores primários, que vão ser essencialmente os vegetais, então fitoplâncton, plantas, consumidores primários, que é herbívoros ou plâncton. Então, vejam aí, aqui nós vamos estar visualizando 2 exemplos de cadeias alimentares, tá? Então, que vai desde produtores primários até consumidores de 4º nível, que são os predadores de topo. E nessa aula, nós estamos vendo
eu estou tentando mostrar para vocês a importância da presença dos predadores de topo quanto à regulação da população. Pois se há uma quebra nessa cadeia com a falta do predador de topo, podemos colocar aqui como exemplo, então, o gavião. A falta do gavião, as cobras, elas não vão ter um predador. Consequentemente, elas vão dizimar a população que faz parte da sua cadeia alimentar, quebrando, consequentemente, os elos abaixo. Qual seria, enfim, o conceito de níveis tróficos? Então, é do mesmo nível trófico os indivíduos que são separados dos autótrofos pelo mesmo número de elos. O mesmo animal pode pertencer a vários níveis tróficos. Então, a gente mostra aqui essa figura, mas não necessariamente um ou outro se alimenta ou é alimento desses que estão aí direcionados, tá? Existem espécies que têm essa alta especificidade, mas é em pequena quantidade, tá? Então, como, por exemplo, o louva-a-Deus. O louva-a-Deus, ele se alimenta, ele é os acridianos, eles se alimentam de herbívoros e tetigonídeos de carnívoros. No processo da cadeia alimentar, não é simplesmente quem come quem se alimenta de quem, tá? Ou quem serve de alimento. Há todo um processo de transferência de energia, de perda de energia, de gasto fisiológico de energia orgânico de cada ser, cada organismo, tá? E cada etapa desses processos há uma transferência de energia, a perda de energia também para o sistema. E é isso que essas setinhas aí estão fazendo essa representatividade. E nesse processo de transferência de energia nos níveis tróficos, cada elo aí, desde do solo, a energia solar e a presença de água, vai estar participando desse processo, e cada elo desse é primordial para o fluxo dessa energia no sistema biológico. E tudo começa a partir dos produtores, que vão estar interagindo nesse solo, necessitando de todo esse conjunto de fatores aí. E aqui nós vemos um exemplo de pirâmide de números, e essa pirâmide de números, na estrutura trófica de uma biocenose, nos mostra que, para a sustentabilidade de uma biocenose, é necessário uma quantidade de plantas que seja suficiente para suprir uma determinada quantidade de gafanhotos, por exemplo, para suprir as necessidades energéticas, que lembram que de baixo para cima é uma transferência de energia. Só que até chegar até a ave, que vai se alimentar de 500 gafanhotos, há toda uma perda de energia até por cada organismo desse. Então, digamos, a planta, ela utiliza parte dessa energia para suas funcionalidades orgânicas, tá? Então, não é toda a energia que a planta tem que ela vai transferir para o gafanhoto e o gafanhoto para a ave, tá? Então, ainda há essas perdas. E a pirâmide de números nos mostra a quantidade necessária de indivíduos que seja suficiente para transpor esse fluxo de energia. E essa quantificação também é analisada com base na biomassa. Então,
10 toneladas de soja, que são os produtores primários, vai abastecer energeticamente 1 tonelada de gado. Então, observem aí que a relação, que a redução diminui bastante, justamente por haver essa perda de energia em todo esse processo, até pela estruturação orgânica e funcionalidade orgânica do organismo, e também perdas para o sistema, tá? Então, são necessárias aí 10 toneladas de soja e 1 tonelada de gado para sustentar um único homem adulto, tá? De 70 quilos. Tá? Ah, professor, mas eu não como 1 tonelada de gado. Gente, são relações de biomassa aí. Então, são estudos que são feitos correlacionados de necessidades de acordo com cada nível trófico. E nessa figura, essa estrutura trófica e pirâmide, que é a pirâmide de energia, nós estamos falando de energia, né? Então, essa perda de energia, ela segue o fluxo nesses níveis tróficos. Então, observe que a energia ela é maior a partir dos produtores primários, que eles têm a matéria orgânica, e à medida que vai subindo cada um desses níveis tróficos, nessa pirâmide de energia, a energia vai caindo. Então, observe a seta. De cima para baixo é que está a maior quantidade de energia. Estamos falando de cadeias alimentares, e como a gente já disse, os organismos não necessariamente eles se alimentam de um único, eles não têm só um único alimento, então tem uma variabilidade. Por isso que há conexões entre as cadeias alimentares, que nós chamamos de redes tróficas. Então, é uma conexão elevada que aumenta a estabilidade das biocenoses. Portanto, é difícil atribuir um organismo a um único nível trófico determinado, pois ocorrem mudanças durante também o crescimento do indivíduo. Então, um peixe, ele nasce com um hábito alimentar filtrador, fitoplâncton, zooplâncton, e à medida que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, o hábito alimentar dele pode mudar, e geralmente muda, sim, tá? Para um peixe carnívoro, ou um peixe que se alimenta ele é um herbívoro, tá? Então, ou para onívoro. Então, há essa variação até dos níveis de crescimento do animal. Um predador ele só pode consumir presas em tamanhos específicos, e isso vai estar correlacionando essas redes tróficas também. Observa-se aumento do tamanho dos indivíduos e número reduzido próximo ao topo da cadeia, que foi justamente isso que nós vimos aqui nesta figura. Com isso, diante desse controle aí dessas redes tróficas, surge a teoria das cascatas. O que seria essa teoria das cascatas? Que é a teoria de top-down control e teoria de bottom-up control. A teoria de top-down control vai estar relacionada com os superpredadores que regulam as populações. Lembra daquela cadeia alimentar que eu mostrei, que os predadores eles têm papel primordial para regular o tamanho das populações e haver um controle aí nessas biocenoses. E a teoria de bottom-up control, que o tamanho da população vai depender da disponibilidade de recursos nessa biocenose. Então, quanto menor a disponibilidade de recursos, menor vai ser a população, obviamente. Existe também a relação entre tamanho, número e abundância das espécies. Então, a relação entre tamanho e número em relação ao morcego zangão, o morcego e o zangão. Então, a relação de tamanho aí e
a alimentação, o hábito alimentar e o tamanho do organismo predado e do predador. A baleia, tá? Então, as necessidades aí de quantidade vai ser bem diferente. Então, o número necessário de indivíduos que a baleia vai se alimentar, que a baleia se alimenta de crio, e do morcego vai ser uma relação de número aí considerável. E isso proporciona o controle da abundância das populações, que é a abundância das espécies. A relação entre a abundância local e a distribuição geográfica. Então, a distribuição geográfica de uma determinada espécie vai depender da abundância de recursos desse local, e também as particularidades da espécie. Então, a espécie, ela é especialista, ela necessita de uma gama de recursos específicos, tanto alimentares como de abrigo, ou é uma espécie mais generalista, ela consegue explorar geograficamente outras áreas, ela tem um elo, uma amplitude maior de adaptabilidade e de alimentação de recursos. E isso é que vai determinar a distribuição de uma espécie. As relações fundamentais e as espécies satélite. Então, as espécies fundamentais, elas possuem disponibilidades mais comuns, necessidades mais comuns. Os nichos, eles são bem separados e possuem uma distribuição geográfica mais ampla. Já as espécies satélites, elas são mais raras, no entanto, elas vão nos proporcionar nessa biocenose a característica de diversidade, de biodiversidade desse ecossistema. Então, as espécies satélites coexistentes numa biocenose é que determinam a riqueza dessa biocenose, não necessariamente as espécies fundamentais. E as espécies satélites, em contrapartida, relacionada às espécies fundamentais, elas têm um baixo índice de competição com outras espécies quanto a recursos alimentares. Elas são específicas quanto a habitat, a alimentação, no entanto, elas não sofrem uma alta competição. A competição entre organismos é baixa. E nas espécies satélites, o clima é que vai definir a presença ou ausência dessa espécie satélite. Os fatores que regem a diversidade específica das biocenoses. Então, a influência da produtividade nessa biocenose, a influência da competição e da predação, a influência do clima sobre as espécies, para elas poderem coexistir, habitar, utilizar esses recursos ali. O clima pode ser um limitador, a influência da heterogeneidade do meio. Então, quanto mais heterogêneo o meio, maior a probabilidade de biodiversidade, de riqueza de espécies nessa biocenose. E a influência da superfície. Então, a superfície, a área ali, o tipo de solo, também vai ser determinante para a coexistência de espécies e a estruturação de uma biocenose. E essa biocenose, a estruturação espacial e periodicidade das biocenoses vão estar relacionadas com a estratificação dos diferentes meios e recursos disponíveis para as espécies. Então, numa floresta, existem animais que eles podem coabitar diferentes estratos dentro de uma própria árvore, tá? Então, dentro do solo, que elas habitam somente o solo, que elas habitam apenas a copa das árvores, que habitam apenas o meio aquático ou a região da margem de um rio,
por exemplo. Então, são estruturações que existem nesses habitats, tá? Então, nós chamamos de estruturação vertical quanto a uma grama de floresta que vai desde o solo até a copa das árvores, que diferentes espécies podem estar utilizando desses habitats, porque há diferenças, não se engane, há grandes diferenças de cada um desses estratos. E tem também a estruturação horizontal, em relação ao mosaico, que vai estar relacionada à heterogeneidade de solos, de ambientes, de sombreamento, de não sombreamento, incidência direta do sol, e isso vai estruturando horizontalmente a presença ou ausência de grupos de espécies. E vai determinando, e isso vai estar relacionado com microsucessões cíclicas nessas biocenoses. A periodicidade das biocenoses vão estar relacionadas aos fatores climáticos, que são os fotoperíodos, relacionados à iluminação, a quantidade de iluminação, de horas de iluminação ao longo do dia, e que vai determinar também a temperatura dessa biocenose. E lembre-se que a temperatura é uma das necessidades e características determinantes fundamentais para a coexistência de uma determinada espécie, a seleção dessa espécie para habitar esse determinado ambiente. Porque a temperatura vai definir se a espécie só vai conseguir sobreviver, se ela vai conseguir se alimentar, desenvolver e reproduzir. As espécies em si, elas buscam uma temperatura confortável para a sua estruturação. Lembre-se que o que é extremo para nós, seres humanos, pode não ser extremo para outras espécies. Para a gente, o ambiente de um pinguim, que vive em ambientes extremamente frios, na Antártida, tá? E para a gente viver lá é um ambiente extremo, mas para os pinguins, não. Mas se trouxermos os pinguins aqui para o clima tropical, para eles, esse clima vai se tornar extremo. Então, observem como a temperatura, ela diferencia a coexistência ou não de uma determinada espécie. E existem também as espécies que conseguem ter uma flexibilidade, uma amplitude térmica muito grande, que são as espécies migratórias e sazonais, principalmente as aves, que nós conseguimos verificar, vislumbrar isso. Também em animais aquáticos. Por fim, deixa eu compartilhar aqui, compartilhamento aqui da tela. Pronto, voltamos aqui. Então, é isso, gente. Na nossa aula de hoje, nós buscamos entender um pouco essa estruturação das biocenoses, como é que se dá essa estruturação. Lembre-se que o que a gente conversou aqui foi só um pedacinho de todo o estudo, o que se estuda a estruturação das biocenoses. Por isso, é importantíssimo que vocês peguem o capítulo do livro da Joyce, acho que é da Joyce ou da Economia da Natureza. Então, que eu vou enviar para vocês. Então, busquem fazer toda a leitura do capítulo 18, que eu vou enviar para vocês, fazerem a leitura e entender melhor isso com mais detalhes, tá? E tentem fazer correlação com o que a gente está conversando nas nossas aulas e conversou aqui hoje, tá bom? Então, até a próxima aula.